Agora, notícia que acaba de chegar, que está sendo colocado em curso uma forma de salvar o ministro do STF, Alexandre de Moraes, de todo esse escândalo do caso Master. Só que tem um grande problema aí no meio do percurso, e é isso que eu vou trazer, que está desesperando o ministro Alexandre de Moraes. É a bomba do dia que acabou de ser divulgada pelo portal de notícias Metrópole, gente, tá? E a Polícia Federal, gente, tá? Pode decretar a prisão do Lulinha, do filho do Lula, a qualquer momento, após nova revelação bombástica, gente, tá? Notícia urgentíssima e gravíssima. Acaba de sair mais um escândalo contra o Lulinha. E claro, gente, tá? O Lulão deve estar completamente desesperado. O pai do Lulinha, né? O Lulão. Gente do céu, é bomba gigante. Vamos trazer também, gente, tá? Uma informação muito importante sobre um grave atentado contra uma autoridade política, gente, tá? Grave atentado contra uma autoridade política. Essa notícia acabou de ser confirmada e chocou o Brasil inteiro. Claro que eu vou trazer também essa informação em todos os detalhes, gente, tá? E o ministro André Mendonça, gente, tá? Chegou assim, ó, metendo o pé na porta, acabou de decretar várias prisões, busca e apreensão, mas é assim uma mega operação, gente, tá? André Mendonça, o terrivelmente evangélico, foi pra cima, decretou prisão, prisão foi efetuada, busca e apreensão, mas é assim, ó, gente, fez um escaracéu em Brasília e eu vou explicar também todos os detalhes, gente. Então, tudo isso e muito mais a partir de agora. Inclusive, acabou de sair uma bomba sobre delação do Daniel Worcaro, que deixou o ministro Alexandre de Moraes desnorteado, deixou o ministro descabelado, se ele tivesse cabelo, é claro, gente, tá? O André Mendonça acabou de confirmar aqui uma bomba e o Alexandre de Moraes deve estar num... Hoje ele não dorme, gente, tá? Vocês vão entender porque eu vou trazer nos mínimos detalhes. Rapidamente, só não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e compartilhar o vídeo o máximo possível que vocês puderem. Essa matéria bombástica que explodiu hoje, né, no portal de notícias Metrópole, gente, tá? Parece que está acontecendo uma força-tarefa para proteger e blindar o ministro Alexandre de Moraes. Operação Salva Alexandre de Moraes está em curso em Brasília. Só que tem um grande problema no meio desse caminho para tentar salvar o Alexandre de Moraes. Tem um grande problema no meio do caminho de toda essa galera que está aí, né, trabalhando para salvar o Alexandre de Moraes. Que problema é esse? Vou explicar daqui a pouco para vocês. Mas antes, vamos aqui à matéria. Gente, isso aqui para mim é desespero, tá? Se tá acontecendo, tá, uma força-tarefa para salvar Alexandre de Moraes, é porque nesse angu deve ter caroço gigante, né? Vamos entender. É um óbvio ululante que está em curso, tá, gente? É um óbvio ululante que está em curso, tá? Uma operação salva Alexandre de Moraes em Brasília. No tabuleiro do caso Master, a peça do STF a ser sacrificada em troca da salvação de Moraes é, obviamente, Dias Toffoli. Ao que tudo indica, um caso perdido diante das provas, das novas provas que a Polícia Federal supostamente tem contra ele. Ou seja, segundo informações reveladas pela imprensa, a Polícia Federal ainda tem muitas provas que serão apresentadas contra o Dias Toffoli. E agora a ordem é o quê? Gente, esqueçam Dias Toffoli, é caso perdido. Vamos tentar salvar Alexandre de Moraes. Só que tem um grande problema no meio desse caminho. Calma que eu vou explicar para vocês. Então, no primeiro momento, vamos descartar o Dias Toffoli para tentar salvar Alexandre de Moraes. De acordo com a jornalista Malu Gaspar, Lula estaria articulando a licença do ministro Dias Toffoli, seguida da renúncia do seu cargo. Lula está articulando para que ele se afaste e depois peça renúncia. O presidente tem dito às pessoas próximas, tá, que ter sido informado de que já se tornou público até o que já se tornou público até agora a respeito de Toffoli, né, com o grupo do Daniel Worcaro, seria apenas um aperitivo do que ainda está por vir, do que ainda está por explodir na imprensa. Então,
casa-se com a informação que publiquei ontem, tá? O colunista dizendo, não, então essa notícia casa com a informação que ele publicou ontem, sem citar nomes, a de que o ministro André Mendonça, relator do caso, foi procurado por advogados da antiga equipe da defesa do Vorcaro, que lhe propuseram entregar um ministro e preservar outro. A defesa do Daniel Vorcaro procurou André Mendonça e fez a seguinte proposta: eu entrego um ministro, mas você tem que poupar o outro. Meu Deus do céu, gente, que ponto que esse povo chegou para salvar o ministro Alexandre de Moraes. O homem realmente é poderoso. Eles estão querendo sacrificar o Dias Toffoli para salvar o Alexandre de Moraes. Então, Lula deseja blindar Moraes por ser grato ao ministro que teria garantido a sua posse ao abortar o suposto golpe e por ter receio, né, de que, como ele está muito associado ao governo, a sua débâcle poderia contaminar o chefão petista e a sua gestão. Suposição que conspira a favor do plano de Lula é a de que, ao contrário do que ocorre com Toffoli, a PF não teria até o momento nada que implicasse Moraes em práticas criminosas. Tem o contrato, tem as falas vazadas com o Vorcaro, estão procurando aí as provas. Agora, contra o Toffoli já tem mais do que prova suficiente do envolvimento dele em toda essa questão. Então, para salvar o Alexandre de Moraes, eles vão rifar o Dias Toffoli, gente. Ou seja, Dias Toffoli está sendo abandonado por Lula da Silva. Tudo isso, gente, para salvar o ministro Alexandre de Moraes. Eu só tenho um comentário para fazer aqui para vocês, só que tem um grande problema no meio desse caminho. Esse problema chama-se André Mendonça. Se fosse qualquer outro ministro, o plano deles poderia até dar certo. Mas como se trata de André Mendonça, que é o relator da bagaça toda, eu acho muito difícil o André Mendonça, um homem justo, íntegro, fiel à Constituição, eu acho basicamente impossível o André Mendonça fazer parte de um conluio. Porque se os dois cometeram crimes, para o André Mendonça é assim, os dois têm que pagar. Não tem, né, que ferrar um para salvar o outro. Para o André Mendonça é assim, doa quem doer, quem cometeu crime vai pagar. Gente, se fosse qualquer outro ministro, talvez esse plano poderia dar certo, mas tem um grande problema, né, no meio do caminho. André Mendonça, que muito dificilmente vai aceitar essa chantagem, né? Porque para mim isso aqui é basicamente uma ameaça, uma chantagem. Vamos lá, gente. Agora vamos trazer aqui, eu vou trazer, na verdade, 3 bombas contra Fábio Luiz, né, Lula da Silva, Lulinha, gente, tá? E a informação que a gente tem, gente, é que o Lula tá desesperado com essa nova bomba que acabou de explodir contra o Lulinha. Mais um escândalo envolvendo o Lulinha acabou de explodir, gente, tá? Trazer tudo nos mínimos detalhes. Lula não dorme essa noite. Vamos lá, vamos entender. O Josias de Souza vai trazer mais uma bomba que pode ser fatal para a campanha do Lula. E a informação que a gente tem de bastidores é que após esse novo escândalo, prisão do Lulinha pode ser decretada a qualquer momento. Vejam só. Essa empresa ajuda a compor o contexto, né? Me chamou a atenção a escolha do nome, Fabiola. O Fábio Luiz da Silva, Lulinha, ele é formado em biologia, já atuou como monitor do Zoológico de São Paulo, e ele caprichou na escolha do nome dessa empresa que abriu lá em janeiro, na Espanha. Synapta, no mundo animal, Synapta, eu fui pesquisar, é um tipo específico de Holothuria, que é o nome científico do pepino do mar. Tem a forma de uma serpente, frequenta ali as profundezas lodosas do Oceano Pacífico, então ele caprichou na escolha do nome. As investigações sobre as relações do Lulinha com o lobista lá, o Antônio Carlos Antunes, o careca do INSS, elas podem dar em nada. Mas nada, nesse momento, virou um pepino que ultrapassa tudo na estratégia dos opositores do Lula, né? Então, os adversários do presidente da República hoje enxergam o Lulinha como um ativo eleitoral. Então, o filho vai ser usado contra o pai à exaustão durante a campanha eleitoral. E, nesse contexto, o Lulinha, o Lulão, os aliados, os advogados, eles precisariam sincronizar os seus passos.
Porque eles estão, como já realcei, eles entram sempre atrasados nos lances. Quando o Lula disse, se tiver filho meu metido nisso, será investigado, uma testemunha já tinha cochichado para a Polícia Federal a suspeita de que o Lulinha recebia uma mesada de 300 mil do careca do INSS. Até agora está lá a Polícia Federal investigando isso, para saber se é verdade ou não. O André Mendonça já tinha quebrado o sigilo bancário do Lulinha, lá no Supremo, a pedido da Polícia Federal, um mês antes de a bancada do governo pegar em lanças contra essa mesma providência, quebra do sigilo, na CPI do INSS. Estava atrasado, já tinha sido quebrado. A defesa só deu as caras depois que se soube que entraram na conta do Lulinha 9,7 milhões de reais em 4 anos. Com umas saídas ali em montante equivalente, a movimentação bancária roçou a casa dos 20 milhões de reais. Aí os advogados vieram, se manifestaram no Supremo, admitiram que o Lulinha viajou na companhia do careca do INSS com despesas pagas para conhecer uma fazenda de cannabis medicinal em Portugal, e alega a defesa que ele estava preocupado com a qualidade da medicação de uma sobrinha que sofre de epilepsia. Bastava ir ao Google, né, para pesquisar sobre a utilização medicinal da cannabis, né, o canabidiol. Uma pesquisa no Google resolveria, não precisaria ir a Portugal com despesas pagas pelo careca do INSS. Agora vem essa nova empresa, Sinapta, aberta no início do ano passado, ali na época em que as investigações estavam em curso. Aí vem a defesa e diz, olha, essa empresa não se destina a nenhum negócio vinculado a esse escândalo do INSS, é para negócios futuros. Então, Lula, é um quadro em que realmente os aliados do presidente, quem quer o bem do Lulinha, não está conseguindo sustentar uma defesa que seja crível, que elimine qualquer sombra de dúvida sobre esse caso. E a essa altura, Fabiola, o Lula devia considerar a hipótese de convidar até o Lulinha para ministrar um seminário sobre as artes do empreendedorismo, que é um setor no qual o petismo tem muita dificuldade de prospectar votos, né? Então, sabe-se hoje que o Lulinha é um empresário bastante bem sucedido, né? Porque tem aí uma movimentação bancária que não é negligenciável, já tinha 2 empresas no Brasil, agora tem mais uma empresa na Espanha, e não há muita clareza sobre como ele vive na Espanha, como ele enche a geladeira, o que ele está fazendo na Espanha. Então, realmente, se tornou um personagem, Fabiola, radioativo. E a oposição, evidentemente, vai explorar isso. A oposição, que tem uma mochila bastante carregada em matéria de corrupção, inclusive em relação ao Flávio Bolsonaro, sempre que vier um ataque, vai sacar a carta do baralho, vai sacar a carta do Lulinha, o que será sempre incômodo para o Lulão. Então, realmente, virou um personagem tóxico, Fabiola. Gente, Josias de Souza, jornalista dentro do UOL, destruindo, gente, tá? O Lulinha, o filho do Lula, sem dó e nem piedade. Mas macetou, ele arrebentou, gente, tá? Ele arrebentou com o Lulinha aqui nesse vídeo, fez acusações gravíssimas de tudo que está saindo aí na imprensa, gente, tá? Nova empresa de fachada, né? Porque teve jornalista que foi lá, gente, tá? Lá no local onde está registrada essa empresa do Lulinha. Sabe o que é que tá lá? Uma empresa que não tem nada a ver com a empresa que ele colocou no papel. Ou seja, parece que é uma empresa de gaveta. Que bomba, gente. Meu Deus do céu. Lulinha, a situação que já estava terrível, acabou de piorar a situação. Então tá aí, PF investiga se desvios do INSS foram transferidos para agências de viagens usada por Lulinha e amiga. Vocês se lembram, gente, tá? Recentemente eu trouxe aqui no canal para vocês, a Roberta Luxinger, a amiga do Lulinha, fez uma ameaça. Ela ameaçou o Lula, né? O pai do Lulinha. Disse, olha, se eu cair, eu vou cair atirando, vai cair todo mundo comigo. Aí, questão de horas depois, o Flávio Dino foi lá e derrubou, né, a quebra do sigilo da Roberta Luxinger. Parece que a ameaça dela surtiu efeito. Eles nem disfarçaram, né? Questão de horas. Muito estranho aquilo. E agora, mais uma bomba envolvendo o Lulinha e a mesma Roberta Luxinger. PF investiga. Gente, a PF tá na cola do Lulinha, não tá? Meu Deus do céu, o Lula deve estar desesperado. PF investiga se dinheiro de fraude do INSS foram transferidas para agência de viagem de Lulinha e amiga. Agência de viagem de Lulinha e a amiga, gente, tá? A polícia quer descobrir. Tá aqui, ó, a Polícia Federal investiga se recursos das fraudes das aposentadorias, né, do INSS teriam sido movimentados para uma agência de viagens usada por Lulinha, por Fábio Luiz Lulinha e sua amiga.
Segundo informações publicadas no Estadão, as análises de transferências bancárias entre o empresário, né, o Careca do INSS, suspeito de liderar o esquema de fraudes e preso pela Polícia Federal, para a empresária Roberta Luxinger, amiga de Lulinha. Então a desconfiança é que Careca do INSS passou, né, para a empresa dos dois. Quando procurado, a defesa de Lulinha comunicou que essa agência emite todas as passagens de Roberta e de sua família. Além disso, a defesa afirmou que a acusação seria tentativa indevida de incriminar o filho do Lula. A defesa diz que ele é inocente, né? Desde o início das investigações, se colocou à disposição, mas lá na CPMI do INSS estão blindando muito, né, o filho do cara, né, o filho do Lula. Interessante isso, né, gente, tá? E agora, gente, eu vou trazer aqui a maior tragédia que explodiu contra o Lula até então, gente, tá? Isso fora os escândalos de corrupção, que é essa que está aqui agora na sua tela, gente. O clima. Gente, a informação que eu acabei de receber de bastidores é que o clima é de desespero no Palácio do Planalto. O clima é de desespero, o clima é de velório, o clima é de luto, com a grande possibilidade, parece que vai acontecer mesmo, tá? Inclusive eu já tô vendo aí alguns jornalistas, né, já falando para tomar cuidado com mantimentos, estocar alimentos, porque greve dos caminhoneiros pode iniciar, e agora ainda nessa semana, dia 19, gente, tá? Bomba que explodiu, que caiu como uma tragédia contra o Lula em pleno ano. Tudo que o Lula menos precisava é de uma bomba como essa. Greve dos caminhoneiros em pleno ano eleitoral. Meu Deus do céu, gente, tá? E daqui a pouco eu vou trazer para vocês por que o Lula está desesperado com greve dos caminhoneiros. Vamos entender o que está acontecendo e o que vai acontecer. Próxima quinta-feira, dia 19 de greve dos caminhoneiros, na próxima quinta-feira, dia 19 de março. Você apoia? Quem apoia a greve dos caminhoneiros, deixa curtida e comentário com a bandeirinha do Brasil, porque quem tá dizendo não sou eu não, tá? Tá aí no SBT News, líder dos caminhoneiros diz que greve nacional pode começar na quinta-feira, dia 19 de março. E claro, motivo, a alta dos combustíveis, o diesel. Na verdade, os caminhoneiros já estão parados. Os autônomos já estão parados, porque o custo já não paga o frete. Não tem como. Então, eles já estão com os caminhões parados em casa. Agora é saber se eles vão parar os caminhões na pista. 95% das entidades já, segundo o líder, aprovaram a greve e com certeza essa greve deve acontecer. E aí muitos vão falar, mas é por culpa da guerra do Oriente Médio, não é culpa do governo. Ah, mas é culpa do Trump. Ah, mas é culpa da BR Distribuidora. Até quando, hein? O governo Lula vai ficar jogando a culpa sempre para os outros. Quando tinha pandemia e o conflito entre Rússia e Ucrânia, ninguém queria saber disso. Todo mundo falava que era o governo Bolsonaro, que o governo Bolsonaro o combustível foi a não sei quanto, que o Bolsonaro era o culpado e daí por diante. Agora, a culpa é do Trump? Hã? Quando era pandemia, a culpa não era do vírus, não. A culpa era do Bolsonaro. Agora a culpa é do Trump. A culpa é da guerra no Oriente Médio. Bolsonaro passou por uma situação muito pior, muito pior. E o governo Lula tem que tomar medidas, senão o Brasil tem que parar mesmo em greve, porque os trabalhadores estão sendo prejudicados. Caminhoneiros, o agro, toda a cadeia produtiva vai ser afetada e o governo agora tem que fazer a sua parte. Reduzir os impostos, ou na verdade o Bolsonaro zerou todos os impostos federais, não foi só do diesel não, tá? Foi de todos os combustíveis, inclusive da gasolina. O Bolsonaro pressionou os governadores e reduziu também o ICMS dos combustíveis. Na época foi criticado, né? Inclusive a Justiça Eleitoral falou que era crime, não podia reduzir o preço dos combustíveis. E agora, Lula? Vai ficar só no gogó? E agora, vocês que defendem o governo, vai ficar jogando culpa para os outros? Não vai adiantar não, tá? Nós aqui vivemos no Brasil e queremos respostas desse governo que simplesmente é um desastre para o povo brasileiro. Uma tragédia, né? Lula na presidência é uma tragédia. Que saudade que a gente tem do Bolsonaro numa época, numa hora dessa, né?
Bolsonaro mostrou como se governa um Brasil de verdade, um país de verdade. Foi lá e resolveu o problema, entrou num acordo com os governadores, eles diminuíram o ICMS e a gasolina na época baixou o valor drasticamente ali na bomba, né, de gasolina. Gente, Lula da Silva, né? É o que a culpa é do Donald Trump, a culpa é da guerra no Irã, a culpa... Gente, só falta o Lula querer colocar a culpa no Bolsonaro, que tá lá, entre a vida e a morte, dentro daquele hospital. É só o que faltava, só o que falta é o Lula jogar a culpa em cima do Bolsonaro, gente, porque é muito covarde, é muita covardia, né, gente? Tá? A culpa é de todos, menos do Lula, porque o Lula, nossa, ele é intocável, a gestão dele tá maravilhosa. E, gente, tem também, eu vou trazer daqui a pouquinho para vocês, gente, tá? Novas atualizações de um dos líderes dos caminhoneiros a respeito dessa paralisação geral, tá? Vai ter greve, não vai ter? Vou trazer o vídeo de um dos líderes dos caminhoneiros que participou de várias reuniões explicando tudo que vai acontecer nos próximos dias. Mas antes, tá aqui, gente, tá? Realmente saiu no SBT News, foi um dos primeiros veículos de imprensa a revelar que os caminhoneiros iriam parar tudo, gente. Vejam só. Estamos de volta. Caminhoneiros articulam uma greve nacional a partir da próxima quinta-feira. Ninguém está querendo levar pânico aqui, tá, gente? É informação que a gente conseguiu apurar. Então a gente vai ir atrás desse assunto, porque é muito importante para o dia a dia das pessoas. Essa informação veio do presidente da Associação Brasileira dos Condutores de Veículos Automotores, a Abrava. O movimento é atribuído como resposta ao reajuste do diesel anunciado pela Petrobras. Os detalhes ao vivo com o nosso repórter Lucas Carvalho. Oi, Lucas. Passa um pouco para quem está nos assistindo. O movimento de caminhoneiros, gente, ele nunca é muito organizado. Não existe uma liderança nacional que vai chamar e o Brasil inteiro vai atender. Muito rápido, por contatos de zap. Então, o Brasil já assistiu isso algumas vezes, infelizmente. Então, a gente precisa ficar olhando os primeiros sinais e monitorando, e é isso que a gente vai fazer para vocês aqui. É isso, monitorando. Inclusive, gente, um dos líderes, tá, dos caminhoneiros postou esse vídeo aqui nas redes sociais trazendo as últimas informações, reuniões, o que foi acordado nessas reuniões, o que pode acontecer. Greve geral dos caminhoneiros, gente, tá? Vai acontecer ou não? Assistam esse vídeo com muita atenção. O Chorão que tá falando. Hoje eu participei lá da reunião no Porto de Santos, né? Várias pessoas envolvidas, várias lideranças, vários caminhoneiros. E a categoria, a maioria que lá estava, decidiu pela manutenção de cruzar os braços, né? Que de fato as condições que a gente está tendo hoje, com esses altos aumentos aí de combustível, não tem como manter o transporte rodando. E a categoria de Santos lá, né, o pessoal ficou de fazer uma reunião com as entidades lá embaixo amanhã. A gente também vai fazer uma reunião com as outras entidades também do Brasil afora, para que a gente tenha todo mundo alinhado. Aí a gente vai passando para vocês. Então, assim, estamos de fato de estado de alerta e aí a gente vai comunicando vocês aí, tá bom? Tá, então estão de fato em estado de alerta, né? E novas informações podem sair a qualquer momento se haverá ou não, resultado das reuniões, o que foi acordado. É uma notícia muito grave, inclusive, gente, tá? Essa notícia de possibilidade de paralisação, greve dos caminhoneiros, né? Que pode parar o Brasil. Essa notícia caiu como uma tragédia para Lula da Silva em pleno ano eleitoral. Parece que o clima, gente, é de choro dentro do Palácio Planalto. Gleice Hoffmann, os aliados do Lula, reunião de última hora. E vai ter que ter muita reunião nas próximas horas, já vem acontecendo nas próximas horas, porque eles querem resolver a situação para que não aconteça. Porque, gente, se acontecer uma greve dos caminhoneiros em pleno ano eleitoral, dentro aqui da gestão do Lula, no momento em que ele está preocupado em se perpetuar no poder, é uma tragédia para o Lula, né? E vamos falar sobre atentado, gente, tá? Esse aqui é Eduardo Paes. Eduardo Paes denuncia atentado contra secretário no Rio de Janeiro. Polícia fala em roubo. Ele disse que foi atentado, foi um grave atentado. Tentaram tirar a vida do secretário
E vamos entender aqui a informação. Uma ocorrência que envolveu o secretário de Proteção e Defesa do Consumidor no Rio de Janeiro, João Pires, gerou controvérsias depois de um episódio na noite da última terça-feira, na noite, né, dessa segunda-feira, da última segunda-feira, em um posto de gasolina em São Gonçalo. O prefeito da capital, Eduardo Paes, relatou nas redes sociais que o caso seria um atentado ligado ao combate a máfias de combustíveis, enquanto a Polícia Militar trata o episódio como tentativa de roubo. Tá? João é meu secretário de Defesa do Consumidor e vem realizando um excepcional trabalho contra máfias, especialmente a máfia dos postos de gasolina. A má notícia para os marginais desse estado é que esse trabalho não vai parar. E ele acusou, inclusive saiu aqui algumas imagens, que esse secretário dele sofreu um atentado, tentaram tirar a vida dele. Em postagem nas redes sociais, Eduardo Paes elogiou o trabalho do secretário e afirmou que ele enfrenta organizações criminosas. A má notícia para os marginais desse estado é que o trabalho vai continuar. Obviamente, esperamos uma resposta eficiente e rápida da instituição da Polícia Civil. A polícia que diz que foi um roubo, mas ele está jurando que foi um grave atentado que o seu funcionário sofreu, né, gente, tá? Por enfrentar e confrontar o crime organizado nessa questão de combustíveis, gente, que é um grande problema no Brasil inteiro, diga-se de passagem, tá? O terrivelmente evangélico André Mendonça decretou prisão em massa, busca e apreensão, mega operação da Polícia Federal e tem mais gente para ser presa ainda, gente, tá? É André Mendonça tocando o terror em Brasília. Assistam, gente, vejam. Pois é, como eu lembrei, né, o dia amanheceu com busca e apreensão. A Lava Jato teve 900 buscas e apreensões, 120 prisões cautelares e hoje já deu duas prisões cautelares. Tinha uma mulher que era usada para levar dinheiro para o presidente do INSS. Isso é uma operação que continua a investigar os descontos não autorizados por aposentados e pensionistas, que dizem chegou a 6 bilhões. Meu Deus do céu. E está se esgotando o prazo da CPMI, mas o assunto já está com o ministro relator desse caso, dos desvios do INSS, André Mendonça, e eu acredito que ele vai prorrogar, porque ainda não terminou, continua aparecendo. Polícia, hoje, tem uma deputada federal, Maria Gorete Pereira, do Ceará, MDB. Tornozeleira eletrônica nela. Ela era, segundo o ministro relator e a Polícia Federal, pagadora daquele Stefanuto, Alessandro Stefanuto, 4 milhões, está lá escrito. Defesa deles que não, que ela é inocente. Todo mundo é inocente. Encontraram dinheiro vivo na busca e apreensão. Muito dinheiro. E era só dinheiro brasileiro. Meu Deus. Bolsas, joias, bolsas caríssimas. É dinheiro nadando aí. Lembrando, gente, tá? Stefanuto, o presidente do INSS do Lula, tá? Só para título de informação. É bom lembrar que é membro, né, do governo Lula. Dinheiro dos aposentados e pensionistas. Meu Deus do céu. É uma extrema crueldade. Extrema crueldade. Teve 2 prisões, né? 19 buscas e apreensões. Essa Maria Gorete, essa deputada, é fisioterapeuta, ela começou presidindo um sindicato de fisioterapeutas, mas depois a história veio através de associação de aposentados e pensionistas lá do Ceará. Só que era a associação dos que tiravam o dinheiro dos aposentados e pensionistas. Não sei como é que ela chegou a deputada, porque na eleição ela foi anunciada como 4ª suplente, mas está lá, né, pagando, né, 4 milhões, está lá, dinheiro em casa. Isso aí, gente, tá? É o ministro André Mendonça, né, que foi para cima, determinou uma mega operação. Foram várias prisões, busca e apreensão, tornozeleira eletrônica, parlamentar, gente, tá? Aliada, né, do ex-presidente do INSS, o Stefanuto, né, que estava ali participando de dentro do governo Lula. Escândalo de corrupção e o governo Lula tá sempre atrelado, né?
É interessante. Então, André Mendonça foi pra cima, sem dó, doa quem doer, cometeu crimes, vai pra cadeia. E agora, gente, desespero tá tomando conta de Brasília neste exato momento, você sabia? Ó, tá aqui, olha a cara do ministro ali em cima. Pânico em Brasília, tá? Advogado de Vorcaro procura Mendonça para discutir delação. Ou seja, para quem tinha alguma dúvida, será, Fabiana, que vai ter delação? Será que o Daniel Vorcaro vai contar, vai falar, vai delatar, vai entregar todo mundo? Parece que sim, gente, tá? Prova disso é que o advogado do Daniel Vorcaro acabou de procurar o André Mendonça. E esse cidadão aqui em cima, ministro Alexandre de Moraes, deve estar muito preocupado. Acho que essa noite ele não dorme. Vejam só. Informação nova sobre o caso Master. O Márcio Falcão, nosso repórter aqui de Brasília, apurou que já houve um primeiro contato da defesa com o gabinete do ministro André Mendonça para falar sobre a possibilidade de delação. Qual foi o contato, segundo a apuração dele? De que a delação é uma possibilidade, não é o início das tratativas com a apresentação de temas, mas foi dito isso ao gabinete do ministro André Mendonça de que a delação é uma possibilidade. Ainda não trataram de temas, ainda não trataram de penas, ou seja, do prêmio que um delator eventualmente pode ter, mas já houve essa primeira aproximação de que a delação é uma possibilidade. Inclusive, o advogado do Daniel Vorcaro, o novo advogado, o José Luiz Oliveira Lima, conhecido como Juca, que passou a integrar a defesa, é um advogado que defende delação, entende que delação é um meio de defesa e entrou nesse caso justamente com esse olhar, com essa possibilidade, integrando a grande equipe de advogados que o Daniel Vorcaro tem. Para informação nova sobre o caso Master. Para vocês, gente, tá? Resumindo, o maior advogado no que diz respeito à delação, que está representando o Daniel Vorcaro, acabou de fazer o primeiro contato com o ministro André Mendonça para falar sobre delação premiada, a tão temida delação do Daniel Vorcaro, que, segundo a imprensa, vai abalar a República, vai destruir e derrubar muitas autoridades de Brasília do alto escalão. Será que o ministro Alexandre de Moraes está desesperado ou não, gente, tá? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês.